Boa tarde a todos. A nossa rotina de hoje, no dia 18 de setembro de 2020, irá iniciar com a oração, tá certo? Logo depois da oração, teremos a leiturinha do dia, tá certo? É um textinho para que as crianças elas façam a leitura com a ajuda de vocês pais, tá certo? O título dessa leiturinha é Sol, o caracol, tá certo? Um textinho bem curtinho para que eles estejam fazendo a leitura com a ajuda de vocês. Logo após isso, temos a atividade de português na página 124, tá certo? Do livro de português. Também será necessário um anexo que está lá no finalzinho do livro, na página 311, onde as crianças elas vão recortar, tá certo, essas letras e essas palavras, para que depois a gente forme frases com elas, tá certo? Vou estar abrindo agora a foto do livro de português na página 124, para que eu possa fazer a explicação, tá certo? Desafio. Ó, aqui em cima, desafio. Agora, as crianças, elas vão fazer a leitura, tá certo? Vocês, crianças, vão fazer a leitura dessas palavras que estão nesse retângulo e vão tentar formar uma frase, tá certo? Descobrir que frase é essa, tá certo? Depois que descobrir que frase é essa, vocês podem estar escrevendo aqui em cima mesmo, ó, desse retângulo, tá certo? Para estar organizando essa frase. Combinado? Depois disso, lembra lá das palavras e das letras que vocês recortaram nessa página aqui, ó, que eu pedi inicialmente, que tá na página 111, tá certo? Aquele recorte. Vocês agora, com aqueles recortes, vão tentar montar duas frases, tá certo? Lembrando que a frase, ela precisa ter todas as letras em verde, tá certo? Essa é a primeira frase. E essa aqui é a segunda frase. Vocês vão ter que montar, tá certo? A frase com as letras e os nomes que estão na mesma cor, tá certo? Por exemplo, essa primeira frase, ela tá com as palavras todas em verde. Então, nessa frase só poderá ter as palavras que o fundo é verde, tá certo? E a outra frase, ela tem um fundo rosa. Então, essa frase só poderá ter nomes que tem um fundo rosa, tá certo? Depois que vocês conseguirem descobrir que frases são essas, que fizerem a leitura, uma delas você estará colando aqui, tá certo? Que é a primeira frase de lá que está em verde. E a segunda frase, vocês irão colar aqui, ó. Que aqui está com fundo rosa, tá certo? E agora vocês vão voltar lá no poema do caracol. Vão escolher a parte que vocês mais gostaram do poema e vocês escreverão aqui, tá certo? Lembrando, é importante vocês sempre fazerem a leitura de tudo que vocês estão fazendo, tá certo? Por exemplo, das frases que vocês conseguirem montar, é importante que vocês façam leitura também das palavras, das letras, das sílabas, tá certo? Combinado? Essa é a nossa atividade de português. Agora eu vou passar, tá certo? Pra gente ver quais são as próximas atividades. Depois da atividade de português, temos a atividade de artes. A atividade de artes, tá certo? É mais pra gente brincar, tá? Essa atividade vocês vão encontrar na página do livro de artes, página 77. É uma brincadeira chamada de batatinha frita 1, 2, 3. Tá certo? Que vocês podem estar brincando com quem tá em casa com vocês, tá certo? E essa daqui é a música cantada, tá certo? Desse jogo.
todas as instruções de como jogar, tá certo? Tanto é cantada na música, como também vocês podem encontrar na página 77, tá certo? Se vocês tiverem tempo para depois jogar esse jogo, tá certo? E qualquer dúvida ou qualquer coisa que vocês queiram perguntar, podem estar me perguntando, tá certo? Peço para a mamãe ou para o pai falar pelo privado que eu respondo, tá certo? Tô aqui mesmo no grupo. Nossa terceira atividade e última de hoje é uma atividade de ciências. Ela precisa que os pais, tá certo? Os pais de vocês copiem no caderno de vocês, tá? Essa atividade vai falar da rotina, tá certo? Da rotina da gente. O que a gente falou ontem em uma das atividades que a gente falou. O que era que a gente fazia pela manhã, fazia pela tarde, o que fazia pela noite, tá certo? É uma matéria diferente, mas está dando continuidade àquele assunto, tá certo? Então, nessa atividade, vocês irão colar, tá certo? Pesquisar em revistas, livros, de recorte, tá certo? E vocês vão procurar uma imagem de alguma coisa que vocês fazem de manhã. Vão recortar essa imagem e vão colar, tá certo? Vão colar aqui. Vocês vão voltar nesse livro de recorte, vão pesquisar alguma coisa que vocês fazem à tarde, tá certo? E depois que recortar, passa cola e cola aqui. Depois vocês irão pesquisar alguma coisa que vocês fazem à noite, tá certo? Vão recortar e vão colar aqui, tá certo? Lembrando que precisa escrever, os pais precisam escrever essa atividade aqui de ciências no caderno, tá certo? A atividade, ela começa aqui, ó. A atividade escrita, tá? Na segunda questão, pede para que vocês completem e leiam as palavras que estão abaixo. Lembrando, vocês irão completar as palavras com as vogais, tá certo? Quais são as vogais? As vogais são A, E, I, O, U. E vão ler que palavras são essas, tá certo? Vão descobrir que palavras são essas. Lembrando, os nomes estão ligados ao que a gente conversou ontem sobre rotina, sobre o que fazíamos de manhã, o que fazíamos à tarde, o que fazíamos à noite, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a família de vocês tiverem, pode perguntar, tá certo? Essas são as nossas atividades de hoje.